A Rússia, como eu tinha previsto para vocês no dia de ontem, realmente, de fato, está partindo para cima de Odessa. O grande plano talvez seja dominar todo o sul da Ucrânia até a Moldávia. E hoje os ucranianos cortaram o fornecimento de petróleo. Os gasodutos que passam pela Ucrânia, segundo a Ucrânia, estão numa situação de instabilidade e por isso não há segurança para continuar o fornecimento de gás. Qual vai ser a consequência econômica e geopolítica desse fato? Hoje tivemos também um acordo firmado entre Reino Unido e Suécia, que garante a proteção, a segurança do país enquanto ele não ingressa para a OTAN, e muito possivelmente a Finlândia vai pelo mesmo caminho, e também a cidade de Kherson, ali bem próximo da Crimeia, teve uma situação em que as lideranças locais pró-Rússia querem fazer um plebiscito nos mesmos moldes que foi feito na Crimeia, lá em 2014. Será que de fato vai rolar? E também no cenário brasileiro, uma possível greve dos caminhoneiros em âmbito nacional, já iniciada no Espírito Santo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição. É baratinho, galera, super completo, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal, para eu continuar produzindo vídeos diários aqui para vocês, link na descrição para que você consiga ser um membro, tá? Isso ajuda bastante. Se não, só seu engajamento, sensacional. Tamo junto, tá bom? Então bora lá, galera. Seguinte, ó. Bom, o Serviço de Inteligência americano, ele tinha identificado que a vontade da Rússia não é só ficar na região de Donbás, é conectar Donbás à própria região da Crimeia, por isso a importância de Mariupol, de todo o sudeste ucraniano, mas que também havia um novo alvo do Putin. E esse novo alvo do Putin é a região da Moldávia, a região separatista da Moldávia. Porque se conseguir conectar toda aquela região do sul da Ucrânia, passando pelo sudeste, Mariupol, Crimeia, região de Kherson, até a região, por exemplo, de Odessa, né, chegando até a Transnistria, por exemplo, cara, isso vai minar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Se a gente pegar, por exemplo, existem movimentações, fontes que dizem que Belarus também pode invadir a Ucrânia, principalmente na região do norte, e bloqueia acessos importantes da OTAN. Talvez, por exemplo, a região de fronteira entre Belarus e Lituânia é uma região tensa. A região, por exemplo, entre Ucrânia, Polônia e Belarus também é uma região tensa. Então, uma mobilização, uma entrada no conflito da Bielorrússia, de Belarus, pode fazer com que a Ucrânia ela fique completamente mobilizada, cercada, e não tenha acesso a ajudas financeiras e tal. Cara, um país cercado sem ajudas financeiras, pelo menos por terra, vai ter tudo por equipamento, né, aéreo, aí pode fechar o espaço aéreo, aí sem acesso, por exemplo, ao mar, isso vai com certeza trazer uma derrota muito mais fácil dos ucranianos. Será que o objetivo dos russos, vencer a Ucrânia sufocando, impedindo a chegada de ajuda financeira, militar e equipamentos? Outro ponto importante está relacionado à questão econômica. A gente sabe que muito da resistência que a Hungria, a Eslováquia, até mesmo a Alemanha, Olaf Scholz está tentando se mostrar um pouco mais pró-União Europeia, mas sabe que depende muito do gás e do petróleo da Rússia, vem a questão do gasoduto. Pois é, galera, hoje a Ucrânia, medida polêmica, cancelou um dos principais gasodutos que abastecem o continente europeu. Por quê? A Rússia, por mais importante que ela seja no fornecimento de gás e tal, as rotas de gasodutos passam pela Ucrânia. Não só pela Ucrânia, né? Tem gasoduto que passa pela Bielorrússia, pelo Belarus, né? Pela Polônia, pelo Mar Báltico. Então são vários gasodutos. Mas um dos mais importantes passa justamente pelo território ucraniano. A Ucrânia considera que, nesse momento, não existe uma instabilidade política para a passagem do gasoduto super importante, o que é responsável pelo abastecimento de 1/3 de todo o gás que passa pela Ucrânia, então cancelou, fechou a torneira. Lembrando que não foi o primeiro gasoduto, né, que deixou de ser abastecido. A gente tem uma situação hoje que, por exemplo, Romênia e Polônia também não estão recebendo o gás natural, mas aí não por conta de uma instabilidade política, e sim porque o Putin exigiu desses países que eles pagassem o gás natural em rublo e eles se negam a pagar esse gás natural em rublo, ou seja, simplesmente cancelou. Só que é claro, sabe qual que é a tática utilizada? Sabe quem está abastecendo hoje esses países? A Alemanha. Adivinha de onde que veio o gás da Alemanha? Da Rússia, né? Então a Rússia vende o gás para a Alemanha e a Alemanha revende para países que hoje não estão pagando a Rússia em rublos. Enfim, né? Uma situação meio hipócrita. Mas nessa situação, a Ucrânia, ela alega que é só por uma instabilidade, os gasodutos hoje não têm mais segurança, embora desde o começo dos conflitos a Rússia tenha garantido, até porque interessa economicamente, que não vai atacar
os pipelines, né, enfim, os gasodutos que levam para o continente europeu, mas, segundo a Ucrânia, existe essa instabilidade. A Ucrânia alega, principalmente, a Gestov, né, Gestou, aliás, G-S-T-O-U, que é a responsável por fazer essa transmissão, e a empresa, chamada de Naftogaz, alega que o desvio ele é sim possível, tá? Então o desvio ele pode ser feito, a gente pode tirar esse gasoduto, cancelar 1/3 e vai abastecer por outras regiões. Em compensação, a Gazprom, a estatal russa, alega que não vai ser possível, ou seja, haverá um comprometimento de gás natural abastecendo o continente europeu. Eu duvido, agora eu, Ricardo, falando, né, que a Ucrânia fosse tomar essa atitude em pleno inverno no continente europeu. Agora que já passou um pouquinho frio, tá, beleza, adota essa atitude. De novo, isso pode trazer ainda mais instabilidade política para a região e é uma coisa bastante complicada, tá? Se vai continuar fornecendo ou não, tem países que estão lucrando muito com isso. Estados Unidos está vendendo, por exemplo, gás natural liquefeito. A gente tem, por exemplo, o Catar. Catar é uma grande produção mundial de gás natural liquefeito. Vem aumentando bastante sua produtividade para suprir essa demanda, só que para o continente europeu ainda é mais caro. Existe um plano de reorganização da matriz energética, mas ele ainda é muito incipiente, tá? Enfim, por isso que vários países, há um racha hoje na União Europeia a respeito das sanções, principalmente em relação aos combustíveis fósseis, tá bom? Outro ponto importante está relacionado ao acordo que foi firmado hoje entre Reino Unido e Suécia. Suécia e Finlândia não confirmaram, mas estão às portas de entrar para a OTAN. Sempre tiveram uma postura de neutralidade, mas as últimas ações do Putin, segundo esses dois países, mudaram essa configuração. A Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, se estende insegura nesse momento. A Suécia também muito próxima ali da região. Então, eles vão entrar para a OTAN. Só que, imagina, o que gerou toda a situação de instabilidade na Geórgia em 2008, na Ucrânia em 2014, agora mais recentemente, é a possibilidade de aproximação do mundo ocidental. Enquanto não faz parte da OTAN, cara, convenhamos, pode ser atacado e a OTAN não precisa defender necessariamente. Então, qual que era o medo desses dois países? Pô, assina meu ingresso de entrada para a OTAN. É um processo moroso, demora pelo menos meses aí para acontecer. Nesse meio tempo, a Rússia vai me atacar, tenho certeza, e a OTAN não tem um compromisso de me defender. O Reino Unido, para acabar com isso, fechou um acordo com a Suécia, lembrando que o Boris Johnson, ele está sendo bastante combativo com os russos, tá? Isso é fato, falando que, nesse momento, a Suécia está sob defesa do Reino Unido. O Reino Unido é um país membro da OTAN. Consequentemente, a gente pode deduzir, né, que a OTAN, mesmo no processo de ingresso, também defenderia os suecos. A Finlândia muito possivelmente vai pelo mesmo caminho, ou seja, é uma segurança, entre aspas, para a Suécia e Finlândia passar por todo esse processo de adesão. A Rússia alega que a entrada da Suécia e da Finlândia, que supostamente seria para a defesa desses dois países, vai trazer ainda mais instabilidade para a região, porque a Rússia considerou, por exemplo, que o Mar Báltico agora não será um mar não nuclear. Então vai colocar armas e tal, porque existe a possibilidade da OTAN também se aproximar. Corrobora com essa narrativa? Sim ou não? Deixa nos comentários. Outro ponto importante está relacionado à cidade de Kherson. Kherson, a região de Kherson. Kherson está bem em cima ali da península da Crimeia. Kherson é uma cidade que foi, uma região, perdão, que foi dominada pelos russos. E aí a Rússia, quando domina, coloca um governo ali pró-Rússia. Segundo esse governo pró-Rússia, existe um anseio popular daquela região se tornar território da Rússia. Muito parecido com o que aconteceu com a Crimeia. A Rússia invadiu a Crimeia, alegou que anseios populares locais queriam que a Crimeia voltasse a pertencer à Rússia, fez um plebiscito que não foi reconhecido pela comunidade internacional, e nesse plebiscito, acima de 95% da população, segundo a Rússia, queria voltar a pertencer à Rússia. Hoje a Rússia considera que a Crimeia é parte do seu território. Kherson está passando pelo mesmo procedimento. Existe uma mobilização ali, uma força popular, segundo a Rússia, novamente, né, é difícil saber nessa guerra de retóricas quem está certo, que aquela população está se mobilizando para pertencer aos russos. A grande questão é, será que isso vai conectar também ao leste ucraniano? Vai passar por Donbás, Mariupol, Kherson, região, por exemplo, da Crimeia, Odessa, Transnistria, região da Moldávia? Pode ser que sim, pessoal, tá? Então, muito possivelmente essa região vai virar uma região pertencente ao território russo. É de grande interesse dos russos. E para finalizar, uma notícia não muito boa, né, para nós brasileiros. A gente já sabe que a inflação está gigantesca, tal. Aliás, inclusive saiu o dado de inflação hoje, 1,06%, né, no último mês.
E grande parte dessa inflação foi ocasionada pelo preço dos combustíveis. O Brasil é um país extremamente rodoviarista. Se aumenta o preço dos combustíveis, o frete fica mais caro, tudo fica mais caro, prazer, inflação, né? Só que a Petrobras, ela anunciou um reajuste, novamente, galera, desde o começo do ano já está mais de 20%, e agora um reajuste de mais de 8%. Os caminhoneiros consideram que nessa situação de instabilidade, de aumento do preço do diesel, encarecimento do custo do frete, a margem de lucro está muito reduzida e está gerando uma situação de insegurança mesmo, econômica. Quando o caminhoneiro ele calcula o frete, fala assim, ó, vou sair de São Paulo, vou até Rondônia. Pô, quanto que eu vou gastar de combustível? Ah, vou gastar, sei lá, 3 mil reais. Tá, eu quero ter, sei lá, uns 500 reais de margem de lucro, vou cobrar 3.500. Só que no meio do caminho, aumenta o preço do combustível. Só que, por exemplo, o cara não está a fim de pagar 3.500 reais, por exemplo. Então ele vai ter que reduzir a margem de lucro para conseguir ter acesso a frete, como um autônomo, por exemplo. Então, por essa situação, caminhoneiros do Espírito Santo já anunciaram uma greve dos caminhoneiros para amanhã, e existem registros que Rio de Janeiro, por exemplo, e outros estados também possam estar se mobilizando nesse sentido. E aí, novamente, né? Caminhoneiro para o país. Então, vai reduzir a oferta de produtos, vai continuar tendo aumento da inflação, uma situação bastante perigosa. Professor, o que o sindicato dos caminhoneiros falou? Você não deve pensar dessa maneira. A gente aprendeu na última greve dos caminhoneiros que não existe um sindicato dos caminhoneiros. Existem lideranças dos caminhoneiros que mobilizam ali seus determinados grupos. É diferente uma greve que era mobilizada, sei lá, 30 anos atrás, que era o sindicato dos professores, o sindicato dos petroviários, enfim, esses ainda, né, têm um pouco mais de força. Mas o sindicato dos caminhoneiros, galera, o sindicato dos caminhoneiros não necessariamente representa todos os caminhoneiros. Eles escutam algumas lideranças locais. Então, hoje, isso fica muito mais difícil para o governo conversar, né? Porque antigamente o cara conversava com a liderança sindical parava com a mobilização. Agora você tem que convencer um movimento que é muito mais autônomo, a galera conversando pelo WhatsApp ali, marcando manifestação. E conseguir convencer todos os caminhoneiros que as condições vão melhorar, que vai baixar o preço do diesel, com uma guerra acontecendo no mercado internacional, com o dólar voltando a aumentar de preço e com a Petrobras pareando o preço em dólar do preço dos combustíveis, acho que é bem difícil. Ou seja, mais situação de instabilidade política e econômica para o nosso país. Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse contexto geral? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.